Pronto. Gente, boa tarde. Estamos aqui na primeira live da página É Pra Falar de Gênero. Meu nome é Alexandre Bortolini e eu estou aqui com a presença maravilhosa dessa pessoa que significa tanto para a gente, tanto para a nossa comunidade, tanto para mim pessoalmente, pela conexão emocional que eu construí ao longo da vida com a figura pública, que é Jean Willis, e depois com a pessoa mesmo, que eu tive o prazer de conhecer mais de perto. Então, para essa primeira live da nossa página, eu queria muito poder começar conversando contigo mesmo, Jean. Pelo momento que a gente está vivendo, coincidentemente ou não, ontem foi o aniversário de Marielle, que faria 41 anos, gente. Eu fiz 40 anos outro dia, você tem 40 e pouco. Então, a gente está na mesma geração, entendeu? Então, tem uma experiência emocional que eu acho, nesse momento, que diferentes gerações estão vivendo exatamente na relação com o que está acontecendo agora no Brasil. E eu acho muito forte que o primeiro deputado federal LGBT que bancava a nossa causa e a nossa luta esteja exilado nesse momento. Isso não é pouca coisa, né? Que a gente esteja ainda procurando quem foi que assassinou a vereadora bissexual negra do Rio de Janeiro, entendeu? Marielle Franco. Que a gente não tenha nenhuma pessoa trans ainda no Legislativo Federal. Então, a gente ainda está muito marginalizado desse sistema político e a política está efervescendo. Então, eu queria muito poder conversar com você sobre o que está acontecendo agora, sobre o que está rolando nesses tempos, o que você está pensando em termos de ação política. Você é uma pessoa que tem uma história, um estofo, uma cabeça muito bacana para compartilhar com a gente e a gente poder pensar juntos, tudo isso, tá? Mas eu queria primeiro começar com você falando um pouco para a gente de onde você está agora, o que você está pesquisando. Eu sei que você está fazendo uma pesquisa sobre fake news, então seria muito bacana você poder compartilhar um pouquinho isso com a gente. Bacana, Alexandre. Obrigado pelo convite, pela honra de estrear essa série de lives que você vai fazer. Antes de responder a sua pergunta específica, eu queria fazer um comentário sobre isso que você lembrou, né? Marielle Franco faria 41 anos ontem, se viva estivesse, e ela foi interrompida por uma emboscada cujos mandantes a gente ainda não sabe. Sabemos quem são os assassinos, sabemos das relações políticas desses assassinos, mas ainda não sabemos quem são os mandantes. E há uma relação entre a execução de Marielle Franco, a prisão de Lula e o meu exílio, né? Nós não somos três pessoas aleatórias, vítimas de violências políticas distintas. Há um elo que une nós três. E esse elo é uma certa mobilidade de setores da sociedade marginalizados pelo sistema político ou mesmo vítimas de uma necropolítica. Nós interrompemos um ciclo de reprodução da subalternidade, tanto ele, que se tornou presidente da República, quanto a Dilma, que foi a primeira presidenta, também interrompida por um impeachment fraudulento, um golpe, Marielle, que foi executada, e eu que tive que deixar o país, né? Nós quatro, o que une nós quatro é o fato da gente ter feito essa mobilidade social, da gente ter rompido o ciclo de reprodução da subalternidade, ter ganhado voz e ter cada um na sua medida, cada um no seu papel, com o seu tamanho, ter transformado o sistema de alguma maneira. Já fazendo a ponte para a sua pergunta, as pessoas estão um pouco estarrecidas com o que está rolando, por exemplo, com o Felipe Neto agora, né? Que está sendo vítima de uma campanha orquestrada de destruição da reputação dele. Essa campanha visa derrubá-lo agora, claro, nesse momento em que ele é uma voz de oposição, mas também impedir qualquer pretensão política dele no futuro. Felipe Neto é um menino rico, que enriqueceu, um rapaz que enriqueceu bastante, tem toda uma estrutura, inclusive, para se defender. Se ele, que tem toda a grana e toda a estrutura para lidar e derrubar, inclusive, as páginas mentirosas, estava ontem desesperado no Twitter com o que estava acontecendo com ele, eu queria que vocês imaginassem o que se sucedia comigo, o que sucedeu comigo por 8 anos, sem eu contar com essa estrutura. Esse esquema de destruição, de assassinato de reputações por fake news, ele está ligado, claro, ao próprio esquema de fraude eleitoral por meio das mesmas fake news, da manipulação dos preconceitos,
e das falsas certezas e dos medos das pessoas com notícias falsas, com teorias conspiratórias, com memes insultuosos. Hoje, a gente dá o nome de fake news para generalizar todo esse processo de desinformação, né? Há um debate na academia sobre o que é desinformação, de considerar desinformação apenas quando um governo ou uma empresa interdita o acesso a informações claras e completas acerca das suas atividades. E há quem considere desinformação um fenômeno mais amplo, um fenômeno que inclui, claro, a interdição, a ausência de transparência acerca das atividades e dados de governo de uma empresa, mas também deliberadamente a confusão através de fake news e teorias conspiratórias. Então, desde que eu tive que deixar o país por causa das ameaças de morte e porque vítima de uma campanha difamatória pesada que praticamente destruiu a minha reputação no Brasil com mentiras, eu passei a me interessar. Já me interessava antes, porque eu tive que desenvolver estratégias de como lidar, ainda quando deputado, eu tive que desenvolver uma série de estratégias, era um terreno ainda pouco explorado, não se tinha ainda agências de checagem de notícia, né? Elas não existiam ainda, era todo um terreno virgem em se tratando de como reagir às fake news. E nesse terreno virgem nós tivemos que desenvolver um know-how, eu e as pessoas que trabalhavam comigo, de como conter a onda de difamação, a onda de fake news contra mim, como conter a difamação contra mim. Então, já nesse período, eu fiz uma espécie de etnografia dolorosa dessas mídias e desses grupos, desses círculos de extrema-direita, e depois que eu saí, desde que eu deixei o Brasil em 2018, no final de 2018, eu tenho me dedicado a esse tema. Então, comecei com uma bolsa da Open Society Foundation e agora eu estou no ALARI, que é o Instituto Afro-Latino-Americano do Hutchins Center da Universidade de Harvard, onde eu estou dando prosseguimento a essa pesquisa, e do doutorado que eu inicio em setembro, eu estendo, na verdade, essa pesquisa agora que eu estou fazendo aqui na universidade para o doutorado. Tá. O Kit Gay foi uma das principais fake news que interferiu no processo eleitoral de 2018. Você está pesquisando alguma coisa especificamente sobre essas fake news? Você está... a gente tem também... Eu queria depois pedir para a Cláudia, para ela botar para a gente aqui as imagens que a gente tem de algumas fake news que circularam durante o período eleitoral. E tem um levantamento do Havas que diz que mais ou menos 85% dos eleitores do Bolsonaro tomaram contato com uma fake news falando sobre distribuição de kit gay nas escolas, etc. E dos 87, 85 acreditaram, entendeu? Sim. Então, o impacto disso... Eu tenho o meu corpus é um corpus muito vasto. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta de todo esse corpus de pesquisa. Mas eu pego desde as primeiras fake news que surgiram contra mim em 2011, as primeiras que surgiram, até as fake news em relação à Covid-19 de 2020. E isso, claro, eu vou estudar as fake news que circularam no Brasil. Mas é óbvio que eu não posso estudar o fenômeno das fake news no Brasil sem compará-lo com a pandemia de fake news. Porque, na verdade, para prosseguir utilizando essa metáfora da virologia, ou mesmo essa metáfora como é que a gente chama? O ramo que estuda da infectologia, da virologia. Para a gente continuar usando essa metáfora, se estendendo com essa metáfora, eu poderia dizer que a epidemia de fake news no Brasil é parte, na verdade, de uma pandemia de fake news. Ou seja, outros países tiveram seus processos decisórios ou processos eleitorais invadidos por fake news. O Reino Unido, com o debate acerca do Brexit, as eleições americanas em 2016, as eleições na Espanha em 2016 e depois a eleição seguinte, o debate acerca do acordo de paz com as Farc na Colômbia, as eleições em Trinidad e Tobago, ou seja, diferentes outros estados e países tiveram seus processos eleitorais afetados por fake news. Então, é óbvio que ao estudar as fake news do Brasil, eu estou estudando um fenômeno comparativo com outros fenômenos e vendo o que há de comum, né, nesses diferentes cenários. Então, o que há de comum nesses cenários? Que, de alguma forma,
é um elemento que também é comum na ascensão do fascismo ou dos fascismos, tanto do fascismo histórico que aconteceu na Itália, com Mussolini, até o nazismo na Alemanha e os outros fascismos, o franquismo, salazarismo, as ditaduras latino-americanas dos anos 70, ou seja, todos esses contextos de emergência do fascismo, de ascensão do fascismo, há um elemento que aparece nessa pandemia de fake news, que são as questões de sexualidade e gênero. Em todos esses diferentes cenários, tanto nos cenários agora que eu falei, desses diferentes cenários, o debate do Brexit, o debate acerca do acordo de paz das Farc, as eleições americanas de 2016, as eleições brasileiras de 2018 e antes as eleições de 2016 municipais, o debate acerca do aborto na Argentina. Em todos esses processos decisórios, há um elemento comum que é o mesmo elemento comum que aparece na ascensão do fascismo, que são as questões de sexualidade e gênero. As questões de sexualidade e gênero são utilizadas para, primeiro, criar uma amálgama, criar uma espécie de elo, de unir os diferentes grupos contra um inimigo comum. E esse inimigo comum é a comunidade LGBT, isso que a gente chama hoje de LGBTQIA, ou LGBTQ+, ou LGBT, essa sopa de letras que aumenta a cada dia. Bom, isso eu flagrei no Brasil, está claríssimo. Essas questões de sexualidade e gênero, que aí envolvem, claro, as reivindicações do movimento LGBT, mas também as reivindicações dos movimentos feministas, serviram, a princípio, para me construir como inimigo público, já a partir de 2011, e se intensificou bastante durante as eleições de 2018 contra a candidatura de Haddad e Manuela. Então, o kit gay, foram duas grandes fake news envolvendo questões de sexualidade e gênero que deram vitória a Bolsonaro e ao PSL, porque não foi só a vitória do Bolsonaro, mas toda a vitória da extrema-direita no Brasil. PSL e algumas figuras do Democratas, ligadas ao MBL, e mesmo algumas figuras do Partido Novo e do PSDB também foram eleitas por essa onda. As duas principais fake news foram o kit gay, que na verdade ela foi criada em 2011, essa fake news, e a mamadeira de piroca, né? A ideia de que o PT ia distribuir nas creches uma mamadeira cujo bico era um pênis, né? Essas duas mentiras mobilizaram medos, preconceitos, né? Falsas certezas em relação à comunidade LGBTQ+. Elas foram distribuídas graças ao acesso aos dados dos usuários nas mídias sociais, principalmente Facebook e WhatsApp. Esses dados das mídias sociais foram fornecidos, ou não sabemos se o Facebook forneceu ou se o Facebook vendeu os dados para empresas de mineração que trabalharam para a campanha de Bolsonaro e que, ao fazer a mineração de dados, identificou quais eram os eleitores que poderiam ser atacados com essas mentiras. E claro, houve um financiamento que também ainda não foi esclarecido, a investigação não foi concluída, mas houve um financiamento para que essas mensagens fossem distribuídas em massa a endereços certos, a pessoas certas. Ótimo. Por que LGBT, Jean? Por que você acha que você, e especialmente você, bom, se o alvo era LGBTs, né? Uma coisa que eu percebo é que até durante o governo Lula, a gente já tinha muita resistência às políticas LGBT que estavam acontecendo, né? Depois você tem depois do veto do material do Escola Sem Homofobia, você tem um represamento mesmo das políticas LGBT ainda dentro do governo do PT, mas elas ainda continuam acontecendo, né? Num determinado momento, os conservadores começam a ocupar os lugares de onde a gente produzia política LGBT. Então, Marco Feliciano senta na cadeira da Comissão de Direitos Humanos, né? Que era um dos principais lugares de onde emanavam as políticas LGBT, né? E, em algum momento, políticos começam a ganhar. Bom, o Bolsonaro é pioneiro nisso, né? Mas, em algum momento, isso vai se generalizar de uma maneira mais forte. Políticos começam a ganhar capital político com uma agenda anti-LGBT, explicitamente anti-LGBT mesmo, né? O Escola Sem Partido, junto com a ideologia de gênero, permite que cada um vereador em qualquer dos 5.500 municípios do Brasil proponha um projeto de lei para proibir ideologia de gênero na escola e produzir capital político com isso,
né? E produzir sentido de maioria, de representatividade, de um monte de coisas. Né? Por que você acha que a comunidade LGBT é um alvo preferencial para a construção disso, para a construção dessas estratégias políticas aí? Alexandre, a resposta vai ser um pouco complexa e longa, porque eu vou tentar simplificar, né? Essa tipo de pergunta que a gente não consegue responder assim, mas a comunidade LGBTQ+, ou isso que se chama hoje de comunidade LGBTQ+, é uma comunidade odiada historicamente e milenarmente. A cultura judaico-cristã, os fundamentos da cultura judaico-cristã, que é uma cultura patriarcal, os fundamentos dessa cultura são homofóbicos, né? A gente pode chamá-los de homofóbicos. Então, nós somos uma comunidade odiada por milênios, não é século, por milênios. E esse ódio se expressou de diferentes maneiras. Nós fomos tratados ao longo da história de diferentes maneiras. Para dar uma ideia para as pessoas de como o ódio à comunidade LGBT está ligada a essa cultura patriarcal judaico-cristã, que é uma cultura patriarcal de mais de 3.000 anos, basta lembrar que nós fomos chamados durante o período da história e até hoje de sodomitas. Roberto Jefferson fez uma live em que ele chamou 2 ministros do STF de sodomitas. Ele recuperou uma palavra que era uma palavra do medievo, em que nós éramos tratados durante o período medieval, de perseguição da Igreja Católica às mulheres bruxas, chamadas de bruxas, e a nós, comunidades LGBT, que na época não tínhamos esse nome, chamado de comunidade LGBT. Embora nós existíssemos e nossas práticas sempre existiram. Então, nós somos odiados, ponto. E nós somos odiados porque nós temos uma sexualidade que liberta o sexo da sua função reprodutiva, né? Historicamente, o sexo, as práticas sexuais sempre foram legitimadas a partir da sua função procriativa. A hierarquia de gênero foi fundada na diferença dos sexos, na diferença biológica dos sexos. A partir da diferença biológica dos sexos, se organizou toda uma estrutura de dominação e uma estrutura que hierarquiza, que põe os homens machos, héteros, acima das mulheres. Então, essa cultura, que é uma cultura milenar, que está inscrita na gente da maneira mais profunda possível, porque está inscrita, não é escrita, está inscrita profundamente em nós, por causa disso, nós somos muito odiados. Então, é muito fácil nos transformar, em determinadas épocas, em inimigos, em nos culpar dos males que estão acontecendo. Não é a primeira vez que os gays são culpados, a comunidade LGBT é culpada por conservadores, por religiosos, fundamentalistas, por políticos oportunistas, culpados por males que estão acontecendo, né? Durante o nazismo, a gente sempre é bom lembrar isso, né? Quer dizer, o empreendimento nazista foi um empreendimento não só de purificação racial, mas também de correção sexual. E homossexuais foram mortos, foram para campos de concentração, foram submetidos a experimentos terríveis, como os experimentos de cura gay de Mengele, um médico pavoroso nazista. Ou seja, a comunidade LGBT foi vítima durante a ascensão de Franco, de Mussolini na Itália, Mussolini menos, mas Franco, Salazar, todos os tiranos. Agora, na Ucrânia, por exemplo, tem uma perseguição aberta do governo aos homossexuais. Ou seja, a comunidade LGBT ela é odiada historicamente, porque a nossa sexualidade não resulta em filhos. Aliás, esse argumento é sempre utilizado, volta e meia, para deslegitimar nossas reivindicações, para deslegitimar, para nos negar direitos. Esse argumento é trazido à tona. Seja na forma os gays e 2 gays não têm direito ao casamento, nem 2 lésbicas, porque da relação deles não nasce filho. Até exortações do tipo, Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. Ou seja, essas frases estão sempre aludindo a uma ideia de uma sexualidade que é boa, justa e legítima se ela resultar na procriação. A nossa sexualidade ela não resulta na procriação, mas a sexualidade de muitas pessoas heterossexuais também não resulta na procriação. Há pessoas heterossexuais que são estéreis, que não podem ter filhos, porque... né, naturalmente não podem ter filhos porque são estéreis. Há heterossexuais que não querem ter filhos, que para isso, inclusive, inventaram a pílula anticoncepcional, inventaram a camisa de Vênus, inventaram uma série de métodos contraceptivos para liberar o sexo da sua função procriativa. Há
uma série de casais heterossexuais que querem ter filhos adotados e que adotam filhos. E a ciência já evoluiu para reprodução in vitro, ou seja, a gente já pode fazer reprodução in vitro e liberar o sexo da sua função procriativa, para que o sexo vire recreação e amor. Entretanto, apesar de todas essas transformações, os heterossexuais continuam, muitos heterossexuais homofóbicos continuam usando esse argumento contra nós. E esse argumento, ele cala fundo, mesmo em pessoas que se dizem progressistas. Mesmo pessoas de esquerda progressistas, esse argumento contra nós cala fundo. Esse argumento da natureza, de que a natureza fez macho e fêmea, e que macho e fêmea reproduzem, e que, portanto, dois machos juntos e duas fêmeas juntos é contra a natureza, esse argumento cala fundo, inclusive em pessoas estudadas, pessoas que passaram pela universidade. Essas pessoas respondem a esse tipo de argumento. Então, por isso a comunidade LGBT é sempre a primeira tratada como inimigo público. O ódio é sempre mobilizado primeiro contra a comunidade LGBT, e depois vai se avançando contra outras comunidades. Mas primeiro vem sempre o ódio contra nós. Nós sempre somos tratados como os culpados. Há uma praga no mundo, ninguém responsabiliza o capitalismo e a exploração predatória da natureza que tem aproximado os humanos de outras espécies. Não. A culpa de haver sapos e nuvens de gafanhotos é das bichas, porque Deus está mandando um sinal de que vai acabar com o mundo porque aprovou seu casamento igualitário, ou porque agora 2 homens gays podem adotar filhos. Então, a interpretação é sempre essa, mistificadora, mentirosa, de não buscar a explicação científica, mas buscar a explicação que melhor fala os preconceitos das pessoas. Então, por isso, em todos esses cenários que eu falei, todos os cenários, processos decisórios e eleitorais, e em todos os momentos em que na história, em todos os momentos históricos em que o fascismo ascendeu, a comunidade LGBT esteve em perigo. Ela é sempre apontada como risco. Eles sempre consideram a nossa liberdade, a maneira como nós amamos, os nossos modos de vida como ameaçadores de uma ordem. E aí, de uma certa medida, eles têm um pouco de razão, porque a gente ameaça mesmo uma ordem hierárquica, opressora, que oprime as mulheres, que põe as mulheres como subalternas, que transforma as mulheres em incubadoras de homens, né, que eliminam a liberdade das mulheres, que dão menos salários às mulheres, que escravizam as mulheres, que matam as mulheres, e que, portanto, essa ordem patriarcal da dominação masculina, que nós questionamos com nossos modos de vida, essa ordem quer nos destruir. Então, por isso, nos transforma em inimigos. Então, nesse sentido, talvez eles tenham razão, que nós somos uma ameaça, mas não pelos motivos que eles querem. Não pelos motivos que eles apontam. E aí, quando a gente volta lá na história das fake news, a gente percebe exatamente isso, né? O quanto essas técnicas do gabinete do ódio, essas técnicas de destruição de reputação, elas vêm sendo testadas, experimentadas faz tempo, né? Em 2012, você promoveu um seminário lá na Câmara dos Deputados, participou Tatiana Leonço, fizeram um vídeo na sequência que expôs as pessoas que estavam na mesa, Tatiana especialmente. Então, esses ataques, eles já acontecem há muito tempo, só que eles acontecem em determinadas populações que socialmente não são as mais valorizadas. Então, é como se esses grupos conseguissem um espaço de experimentação, exatamente como os médicos nazistas, ou os médicos brasileiros que fizeram as mesmas experiências em Bichas Pretas, no Rio de Janeiro, entendeu? Se vocês pegarem o livro do João Silvério Trevisan, O Devasso no Paraíso, vocês vão ver que que a gente teve as nossas experiências eugenistas do início do século XX, tal qual os nazistas. Essa não é uma história estrangeira, essa é uma história bastante brasileira também, né? Então, esse grupo está aí sempre, alguns grupos estão aí sempre como grupos vulneráveis, onde se pode testar as técnicas de dominação autoritárias, violentas e etc. Né? E aí, no momento que essas técnicas estão bem fortalecidas, elas vazam para os grupos mais privilegiados da sociedade, aí as pessoas se assustam e se chocam, alguns grupos se assustam e se chocam. O que tu pensas sobre isso? Sobre a gente como esse espaço de experimentação mesmo do poder autoritário? A gente foi esse espaço de experimentação, era evidente. O que me espanta realmente, Alexandre, é as pessoas do nosso campo, os nossos pares, os nossos parceiros, não terem nos ouvido em relação a isso. Não estou aqui com uma voz de ressentimento, longe de mim.
não sou uma pessoa ressentida. Mas eu estava olhando, por exemplo, a solidariedade a Felipe Neto agora, né? Uma solidariedade ampla. Inclusive, eu me solidarizei com ele, porque eu me solidarizo sempre com todo mundo. E com ele, em especial, porque eu gosto dele. Mas se a ampla solidariedade prestada a ele agora fosse prestada, por exemplo, a mim, a Manuela Dávila, a Tatiana Leôncio, por exemplo, se os nossos pares nos ouvissem sobre o que estava acontecendo naquele momento, que aquele laboratório que estava sendo feito conosco iria se generalizar para todo o campo progressista da esquerda, talvez as coisas não chegassem onde chegaram. Mas por que as pessoas não nos ouviam? Porque nós seguimos sendo uma voz não ouvida. A gente precisa chutar a porta para que ela seja aberta, a gente precisa gritar para ser ouvido, e muitas vezes quando a gente grita, a gente ainda é acusado de radical, né? Então, que nós sejamos o laboratório, que essas tecnologias políticas sejam aplicadas primeiro em nós, porque nós somos o elo mais fraco da corrente, porque nós somos descartáveis, porque nossas vidas não valem tanto. Ok, a gente já sabe que eles agem assim. Estranhos são as pessoas que estão em volta de nós não nos ouvirem em relação a isso e não reconhecerem isso. E ainda hoje há muita gente na esquerda com dificuldade de reconhecer. Aliás, é impressionante como o que a gente apontava, os apontamentos que a gente fazia, o que a gente dizia, é depois assimilado pelo jargão dessa maioria progressista de esquerda, e ninguém não só não dá o crédito, como não faz sequer uma meia-culpa, né? Não faz sequer uma meia-culpa. Eu lembro, por exemplo, quando a gente começou a falar em fascismo em 2015, quão duramente fomos atacados, eu e Márcia Tiburi, porque estávamos banalizando a palavra fascismo, que a palavra não poderia ser aplicada àquelas forças políticas que já estavam no Congresso Nacional. Quem diria? Não é? Pois então. Aí agora todo mundo fala abertamente em fascismo, em organizações fascistas, e ninguém diz assim, olha, a gente estava errado em 2015, de fato a gente deveria ter ouvido melhor as minorias que estavam ali apanhando, que estavam sendo destruídas por essa tecnologia política, por esse tipo de violência política. A gente faz aqui uma meia-culpa, a gente pede desculpas e vamos ouvir vocês, inclusive vocês que resistiram até aqui. O que é que vocês têm a dizer, né? Não se faz isso. Isso me espanta muito mais do que o próprio uso da extrema-direita, o uso que a extrema-direita faz da gente como laboratório para suas políticas de controle e de dominação. Isso vale para a gente, isso vale para a gente enquanto comunidade LGBT, e isso vale para vários outros grupos sociais, que nem minoria são, e pelo contrário são a maioria, inclusive, da nossa sociedade. Há quanto tempo a gente tem milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro funcionando, operando, e precisou ela chegar no governo federal para algumas pessoas perceberem o que é uma milícia e como essa forma de dominação funciona, né? Então, isso é outra coisa que eu queria falar com você, que é também como essa violência... Hoje está muito óbvio, né? O que é a índole fascista desse governo, o que é essa violência política e como é que ela funciona, né? Essa política miliciana, né? Mas essa violência ela é desigualmente distribuída, essa violência política, né? Ela não atinge todo mundo da mesma maneira. Se Marielle não fosse uma mulher negra vinda da periferia, provavelmente, talvez ela não tivesse sido executada da maneira como ela foi morta, né? Talvez eles não tivessem a audácia de matar um vereador da cidade mais conhecida do Brasil, se não fosse uma mulher negra, né? Não. Então, como é que essa violência política atinge de maneira diferente a gente, né? Inclusive dentro da comunidade LGBT, né? O quanto também alguns grupos dentro dessa comunidade LGBT se surpreendem com um certo estado de violência, quando outros grupos, essa é a realidade cotidiana, essa sociedade nunca aliviou na transfobia dela, né? Então, a violência sobre alguns grupos ela é muito mais intensa, a depender de qual o teu posicionamento de classe, qual a tua identidade racial, você ser gay, ser lésbica, dependendo de onde você mora e de quem você é, também faz diferença de como a violência te atinge. Como é que você percebe isso também entre a nossa própria comunidade e falando em termos políticos, inclusive de participação política, por exemplo, a gente
todas as experiências que a gente tem de representação política no Senado, no Senado e na Câmara são de homens gays, né? A gente ainda não tem pessoas trans no nível federal. O que tu pensa sobre isso também? Bom, a gente não sabe se a gente tem pessoas trans em nível federal ou não, porque há muitas pessoas trans com passabilidade e que optaram, inclusive, depois de fazer a transição e a redesignação, em silenciar acerca desse processo. E muitas pessoas trans se incorporaram, inclusive, na comunidade cisgênera, né? Assim, eu estou dizendo isso porque, por exemplo, o João Nery conta muito isso no livro dele, no Viagem Solitária, e depois, em diferentes conversas, ele falou para mim quanto ele poderia ter ficado tranquilo em Berço Esplêndido no lugar de um homem hétero, cisgênero, quando, na verdade, ele era um homem trans. E ele poderia não ter aberto essa história e não ter dito nada para ninguém. Há outras pessoas trans que se encontram nessa situação. E o movimento T, esse movimento T, que inclui travestis, transgêneros, transexuais, enfim, tem reivindicado cada vez mais um espaço e tem reivindicado cada vez mais a identidade trans como uma identidade que não tem que se adequar, que tem que ser essa identidade mesmo fluida, transitória, esse trânsito, enfim. Então, mas que a gente saiba, não tem ninguém, né, abertamente trans ou militante trans no Congresso Federal. Mas nós já temos nas Assembleias Legislativas e isso não é pouca coisa. A gente não pode considerar isso pouca coisa, né? Eu acho que é uma questão de tempo mesmo. Se há uma dificuldade ainda muito grande para lésbicas e gays e bissexuais se colocarem em determinadas tribunas, conquistarem determinados espaços e microfones, se ainda essa dificuldade digamos assim, é esperado que haja uma dificuldade maior com as questões de identidade de gênero, com as pessoas transgêneras. Isso faz com que nossa comunidade é uma comunidade bastante diversa e que nós não ocupamos só essa posição na vida. Nós não ocupamos uma posição que vem apenas do gênero, da identidade de gênero ou da orientação sexual. Essa é uma das posições. Há pessoas que escolheram atuar politicamente a partir dessa posição de sujeito e integram o movimento LGBT. Há outras pessoas que reconhecem suas outras posições de sujeito e militam e fazem uma militância, um ativismo interseccional, que é o meu caso, por exemplo. Antes de me forjar um ativista LGBT, eu me tornei um ativista estudantil dentro do movimento pastoral da Igreja Católica, da pastoral da juventude do meio popular e da pastoral da juventude estudantil. Então, antes de me tornar um militante LGBT, numa época em que era muito difícil ser militante LGBT, muito difícil mesmo, anos 80, eu me fiz um ativista pelos direitos estudantis e um ativista do meio popular. Eu era filho de trabalhador, de um homem negro, pintor de automóveis, pobre, filho de uma lavadeira, empregada doméstica. Eu venho da pobreza, eu vivi a minha infância na extrema miséria. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Eu sou nordestino, baiano. Eu tenho essas posições de sujeito que me levaram a assumir um ativismo que ia além da luta pelas liberdades civis da comunidade LGBT. Era uma luta contra a desigualdade social, uma luta contra o racismo, uma luta de combate à fome, de ampliação de postos de emprego, de mobilidade no sistema educacional e, ao mesmo tempo, outras questões foram se incorporando ao longo da minha existência. Uma questão ambiental, por exemplo, que é uma coisa que surge na minha vida quando eu já estava adulto, a preocupação com as questões ambientais. Então, eu sempre fiz um ativismo para agrados de uns e desagrados de outros, um ativismo sempre interseccional. Muita gente gostaria que durante as eleições de 2014 e o golpe de 2016, eu ficasse no berço esplêndido do militante LGBT, do deputado LGBT, que não que me calaria em relação às questões democráticas que estavam rolando no país. Muita gente gostaria, muita gente na imprensa gostaria, muita gente na televisão
gostaria que eu continuasse sendo ativista LGBT boa praça, eleito deputado federal, que poderia ir nos programas de televisão falar das questões LGBTs. Não gostaria que eu, por exemplo, levantasse a voz contra o golpe de 2016, ou que eu me colocasse da campanha de Dilma em 2014. Mas eu fiz, Alexandre. Eu fiz porque eu tenho responsabilidade com as outras posições de sujeito que eu ocupo. E eu sei que dentro dessa comunidade ampla LGBTQ+, as pessoas travestis e transexuais sofrem uma violência que nenhum homem gay branco de classe média sofre. Que as travestis pretas sofrem a violência transfóbica, LGBTfóbica, que todos nós sofremos, ela muito mais por ser do segmento T, a violência racial, porque é preta, mora na favela, da pobreza, toda a violência racial que vem na relação com a polícia, com esse espaço público onde ela vai atuar, que em geral é a rua. Ou seja, eu tenho consciência de tudo isso, da vulnerabilidade dessas pessoas à doença, né? A doença também foi mal distribuída. A AIDS foi uma doença que abateu, no primeiro momento, abateu toda a comunidade LGBT, mas depois a AIDS se pauperizou, se feminilizou, né? Se interiorizou. Como é que eu poderia fazer uma atuação LGBT desprovida dessas outras questões? Jamais. Isso desagradou a certos gays de classe média? Desagradou. Muitos me detestam até hoje. E dizem, e batem no peito para dizer, ele não me representa. Desculpa, não quero lhe representar. Aliás, eu nunca pedi para representar a comunidade LGBT. Eu represento porque é inevitável, porque não se foge dessa representação. Essa representação, queiram as pessoas, queiram ou não, ela existe, mesmo que elas não queiram. Então, mas eu não pedi para representar, nem quero representar esse tipo de bicha. Não quero representar esse tipo de viado racista, de viado transfóbico, de viado que acha que ter dinheiro vai protegê-lo, vai criar em torno dele uma bolha que vai protegê-lo das violências. Eu não quero representar esse tipo de pessoas. Então, eu compreendo toda essa vulnerabilidade dentro da nossa comunidade, as vulnerabilidades dentro das vulnerabilidades, e, ao mesmo tempo, tento fazer uma política, hoje como um intelectual público, como escritor, não mais como deputado, porque eu não sou mais deputado. Eu abri mão de meu terceiro mandato por causa das ameaças de morte, ameaças que tinham a ver com essa atuação. Então, eu busco fazer hoje um trabalho que é um trabalho de ser ponte, né? De ser ponte e, inclusive, fazendo com que nós, dentro dessa comunidade tão diversa, sejamos pontes. Porque também tem certos discursos homofóbicos na comunidade trans que não me agradam. Assim como não me agrada a transfobia de homens gays, não me agrada em nada a homofobia de certas pessoas trans. O ataque per si a homens gays e a mulheres lésbicas como se nós fôssemos opressores, né? Eu acho que o buraco é muito mais embaixo e nós temos que compreender, inclusive, as técnicas de divisão, as técnicas que esse poder usa para nos dividir dentro dessa comunidade, para jogar uns contra os outros. Então, eu estou sempre contra essa política de jogar uns contra os outros. Eu estou sempre observando que, sim, há transfobia dentro da comunidade LGBT, mas há muita homofobia dentro da comunidade LGBT, há muita lesbofobia dentro da comunidade LGBT, há muito racismo na comunidade LGBT, porque nós não somos criados fora da sociedade, nós somos criados dentro dessa mesma sociedade, nós introjetamos os mesmos valores dessa sociedade, nós só temos a tarefa ética de nos libertar desse lixo, porque esse lixo diz respeito a nós. Então, nós não podemos conservar esse lixo homofóbico, esse lixo transfóbico, esse lixo racista, porque esse lixo diz respeito a nós, então nós não podemos conservá-lo, nós temos que nos livrar dele. E esse trabalho de nos livrar dele implica, claro, em se sensibilizar em relação às pessoas trans, mas também levar as pessoas trans a se sensibilizar às especificidades também e às vulnerabilidades de um homem gay e de uma mulher lésbica. Então, eu acho que essa atuação ponte é a atuação mais necessária nesse momento, não só para a nossa comunidade, mas todo o campo progressista de esquerda, esse campo democrático aí. A gente precisa de uma atuação ponte entre nós. E aí, Jean, assim, desde que apareceu Fernando Holliday e outras figuras como ele, não é mais novidade pessoas LGBT, políticos LGBT de direita, com posições conservadoras, em alguns casos com posições, inclusive, anti-direitos LGBT, né? Mas, se não nesse caso, com posições bastante conservadoras, e racistas, e classistas. Enfim, pelo que tu falas e pelo que a gente conhece da nossa comunidade,
esses políticos, em alguma medida, representam algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Como é que você vê esse embate em que a ideia de representatividade já foi mastigada, digerida e cuspida pela extrema-direita, e a gente agora tem, inclusive, candidatos negros, candidatas mulheres, candidatos LGBT, que trazem um discurso conservador, não só de direita economicamente, mas conservador, classista, por vezes fascista, mesmo violento. Alexandre, isso tem a ver com a maneira como tem a ver com a maneira como esses males operam sobre nós, de fora para dentro e de dentro para fora. Homofobia, sexismo, homofobia, transfobia, machismo, racismo, não corresponde só a um conjunto de violências exteriores, linguísticas, né, de atos linguísticos performativos, de violência física, surras, espancamentos, estupros, assassinatos. Não tem a ver só com leis restritivas de direitos, não tem a ver só com um conjunto de violências externas. Homofobia, transfobia, sexismo, racismo tem a ver com a violência de dentro para fora. Esses males, eles são introjetados em nós. Eles estruturam a nossa subjetividade no sentido lacaniano, de que Lacan fala em que as subjetividades são estruturadas como linguagem e pela linguagem. Ou seja, de uma maneira menos acadêmica, esses males estão dentro de nós. Nós somos educados nessa sociedade, nós frequentamos as escolas, as igrejas, as fábricas, nós frequentamos os clubes, nós frequentamos os lugares, nós assistimos a mesma televisão, nós vemos a mesma publicidade, o mesmo cinema, ou seja, nós introjetamos esses males. Esses males produzem uma desidentificação conosco. Em um momento das nossas vidas, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos errados, nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos criminosos, nós temos vergonha do que nós somos. O trabalho, o coming out, sair do armário, se assumir, é um processo, uma desconstrução de si, que nunca é completa. Alguns de nós nos desconstruímos mais do que outros. Outros tantos de nós ficam naquela posição de mendigar o afeto, a atenção, o cuidado do opressor. Esse opressor começa pela nossa família, pelos nossos próprios pais, pelos adultos das nossas famílias, pelos nossos irmãos. A gente mendiga o amor dessas pessoas. A gente mente sobre nós mesmos para que elas nos aceitem. A gente finge que a gente tem namorada ou namorado. Ou a gente silencia sobre namorado e namorada para ser aceito. A gente mente para os colegas de escola. Muitos de nós, chega um momento da vida que dá um basta nisso e se liberta. E isso faz da gente um ativista. E a gente encontra uma comunidade de iguais. Outros fazem mais ou menos essa ruptura, essa saída. Sai por imperativo do desejo, mas segue sentindo vergonha de si, culpa. E segue tentando agradar os opressores. Por isso, há figuras como Fernando Holliday, que está sempre buscando agradar o opressor. Por isso ele mente e diz que é virgem, que nunca transou, que vai transar depois do casamento. É uma mentira, certo? Por isso que ele diz que o Dia da Consciência Negra, ele mandou tomar no cu o Dia da Consciência Negra. Por que ele faz isso? Porque ele quer agradar o opressor branco. O opressor branco que quer sempre alguém como ele para passar pano para o seu trabalho sujo. O fascismo, como diz a Toni Morrison, o fascismo não teria tanto sucesso se ele não cooptasse entre as suas vítimas aqueles dispostos a passar pano para o fascismo. Por isso há tantos candidatos, além desse aspecto subjetivo, mais profundo, mais complexo, tem também as questões pessoais, os projetos pessoais, o mau caratismo de figuras que querem ganhar dinheiro e aí se filiam a determinados partidos para servir a esse trabalho sujo, porque estão ganhando dinheiro. Marcos Feliciano andou para cima e para baixo com uma travesti que se dizia ex-travesti, dizendo curada por Jesus e que era ex-travesti, e mostrava foto dela de terno hoje. Onde é que está essa ex-travesti hoje? Se prostituindo na Itália como travesti, porque ela nunca deixou de ser, porque ela é um mau caráter que se prestou a um trabalho sujo contra a nossa própria comunidade, contra a comunidade que ela pertence.
O que é Carol Heller, aquela vigarista que foi presa numa tentativa de assassinato, louca de cocaína, num bar da Barra da Tijuca? Aquela sujeita se prestou a passar pano para a homofobia de Bolsonaro, para dizer que Bolsonaro não era homofóbico. Sempre vão existir essas pessoas, Alexandre, porque essas pessoas estão tomadas por dentro. E essas pessoas não se libertam facilmente. Elas têm muita culpa. Elas teriam que ter um repertório cultural muito grande, né? O repertório cultural, ler livros, ver filmes, ter visto exposições, ter conversado com pessoas, ter aberto a mente para se libertar desse ódio de si, dessa vergonha. Essas pessoas teriam que ter um repertório interessante, essas pessoas teriam que estar dispostas a abrir mão desse lixo que lhes compõe, e muitas não estão, entendeu? E há pessoas que têm uma posição muito reativa, né? De quando encontram alguém como você e como eu, que dizemos essas coisas para elas, muitas se libertam e dizem que bacana, olha, nunca tinha pensado nisso, o Jean me abriu a cabeça. Outras sentem ódio da gente. Porque quando você é uma vaca profana que põe os cornos para fora e acima da manada, você vira um problema, né? Você vira um problema. Mas eu prefiro ser essa vaca profana que põe os cornos para fora e acima da manada, do que seguir como uma manada, odiando a mim mesmo, sentindo vergonha de mim mesmo e aceitando o que os opressores dizem sobre mim mesmo. Jamais. É isso aí, Christian. E, enquanto cresce a participação de LGBTs nas políticas de direita, como é que você vê hoje a possibilidade de um espaço para a política LGBT nesse chamado campo progressista? A gente vê algumas falas do Ciro Gomes em que ele em que ele reclama, ele acusa o identitarismo de ter desvirtuado a esquerda do seu projeto nacional. Ele tem uma fala, toda forma de amor vale a pena, é isso aí, contra a discriminação, mas isso não é a prioridade para ser discutido agora. A gente precisa discutir projetos de nação, eu não sou presidente de costumes e etc. Do lado do PT, a gente tem uma história do partido que expandiu essas políticas LGBT quando teve no governo, mas que também vetou o kit, que também a gente viveu uma série de tensões ali que até hoje estão mal resolvidas e que é o alvo preferencial dessa guerra contra as políticas LGBT, contra as políticas de gênero, etc. Né? O Haddad é pintado como o próprio pai do kit gay. Então, sabendo que essa maquinaria vai continuar existindo e operando, essa maquinaria de produção, maquinaria corporativa, inclusive financeira, econômica, isso aí não é só a tiazinha compartilhando no WhatsApp dela, né? Tem uma máquina produzindo isso. Que espaço tem para uma política LGBT sobreviver dentro desse contexto político? Olha, eu acho que sempre vai haver um espaço para a política LGBT vigorar enquanto existirem pessoas LGBTs, enquanto houver discriminação baseada, e discriminação negativa baseada nas nossas identidades sexuais ou orientações sexuais e identidades de gênero. Sempre vai haver espaço para a comunidade LGBT. Mas essa atuação, ela tem que ser uma atuação plugada com o momento que a gente vive. Ela não pode ser uma atuação desplugada da realidade, do restante da realidade, porque, como eu volto a dizer, nós LGBTs não existimos numa bolha separada das determinantes econômicas, sociais e ambientais que impactam nossas vidas. Então, eu digo que a comunidade LGBT que queira entrar na política representativa tem que saber escolher melhor o seu partido, o partido que vai poder não só garantir um espaço para essa agenda, como vai permitir a articulação dessa agenda com outras agendas. Eu acho que no século XXI não é mais possível pensar na questão LGBT per si, né? Por tudo que a gente já discutiu até aqui. Porque há pessoas LGBTs negras, imigrantes, né? Dentro da comunidade LGBT, as pessoas T, o segmento T, as questões específicas de gênero que envolvem as mulheres lésbicas, ou seja, não existe mais uma atuação LGBT per si. Na verdade, nunca houve, porque a minha atuação não foi assim. A minha atuação foi pioneira, de vanguarda. A história vai poder dizer isso no futuro, de como os nossos mandatos foram mandatos de vanguarda em termos de interseccionalidade.
Acho que não dá para comparar PT com Ciro Gomes e é até uma falsa simetria. O PT é um partido que, a despeito de erros que o PT cometeu, e cometeu erros porque chegou ao poder nos municípios, nos estados e no governo federal, na presidência da República, apesar dos erros que o PT cometeu, historicamente o PT pode ter aberto um espaço menor, mas abriu espaço para essas questões que hoje chamamos de questões identitárias. O PT abriu espaço para essa política, que é a política do século XXI. Então, não dá para comparar o PT, apesar de todos os erros, com a limitação, o erro de avaliação cometido em 2011 por Dilma em relação ao Escola Sem Homofobia, porque foi um erro, e a Dilma foi muito mal assessorada naquele momento, muito mal assessorada. Se ela tivesse sido bem assessorada, e se a esquerda não fosse... A direita é medonha, a direita é homofóbica de uma maneira violenta, desbragada, mas a esquerda pratica homofobia soft, né? Não fosse a esquerda, não tivesse a esquerda essa homofobia soft, ela talvez pudesse entender a gravidade da fake news kit gay em 2011 e talvez tivesse protegido a Haddad em 2018. Apesar desses erros, o PT sempre abriu espaço. Então não dá para comparar o PT com Ciro Gomes. Ciro Gomes é um político do século XX, que não consegue vir para o século XXI. Até o projeto nacionalista de Ciro Gomes é um projeto do século XX, na verdade, né? O projeto nacionalista de Ciro Gomes dialoga muito pouco com o mundo globalizado, com a atuação das empresas transnacionais, com a apropriação dos recursos naturais do mundo por grandes corporações, com a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Acho que o projeto nacionalista dele, até mesmo do ponto de vista econômico, dialoga muito pouco com o século XXI, com as transformações típicas do século XXI. Ciro Gomes tem um discurso, como dizia minha mãe, de barata, morde e assopra, né? Ele não quer posar de homofóbico, não quer posar de machista, e por isso ele diz que toda maneira de amor vale a pena, esse slogan publicitário, mas na prática está o tempo inteiro hierarquizando as reivindicações. Né? Volto a dizer, um equívoco, porque se você vai falar num projeto de desenvolvimento para a nação que não leva em conta a desigualdade de gênero, desculpe, você é um equivocado. Você não entende o mundo que você vive. Você não sabe que a pobreza é feminina e preta. E que, portanto, as questões de gênero e raciais estão implicadas, devem ser implicadas no combate à pobreza e no combate à desigualdade social. Então, Ciro Gomes precisa se atualizar. Talvez deixar de ler só Mangabeira Unger e ler outros intelectuais. Poderia ser uma figura que em torno da qual poderia se construir um consenso, mas acho difícil porque Ciro tem um ressentimento pessoal e uma vontade de se vingar do Lula que transforma ele num vilão, né? Que eu não acho bacana. Esse ressentimento do Ciro, de fato, não é uma coisa bacana. Acho que ele precisa se livrar dele e o Brasil não precisa de mais um ressentido. O Brasil já elegeu um fascista com base no ressentimento, que foi Bolsonaro. A experiência de eleger alguém com fígado já foi feita. Né? O antipetismo é fruto de uma política do ressentimento, do ódio, da política do fígado. Todo antipetismo é isso. E Bolsonaro já foi eleito. Se Ciro quiser se eleger dessa maneira, ele não vai suturar o país partido, o país cindido por uma ferida. Ele não vai fazer isso. Ele teria que ser muito humilde para abrir mão do ressentimento e ser honesto intelectualmente com o legado do PT. E o PT precisa deixar de ser arrogante, embora seja o maior partido de esquerda da América Latina, e durante um momento virou uma máquina eleitoral, o PT precisa perder também a arrogância, ter uma certa humildade e entender que também sua política tem limites, né? Seu pioneirismo teve um tempo e sua política tem um limite que é preciso também enxergar os novos atores sociais, as novas figuras que emergem e construir uma aliança mais ampla. É isso. Bacana. Só para a gente fechar, que a gente já está batendo na nossa hora, o que você diria, a gente está chegando agora nas eleições municipais, para quem está querendo se engajar nas campanhas, para quem é da comunidade LGBT e está querendo se engajar nas campanhas, se candidatar, participar de processos de campanha eleitoral, o que tu diria para esse povo?
Olha, nego, eu não sou muito bom de dar esses conselhos, não. Porque dizem Ah, que se você você... é uma das maiores, as pessoas mais experientes nesse assunto. Eu sei, mas é porque, bom, vai parecer que eu estou puxando brasa para minha sardinha, mas o que eu diria para as pessoas é, primeiro, escolham de maneira muito consciente e responsável o partido pelo qual você deseja concorrer. Né? Busque entender o mínimo, né, de política antes de se envolver em política representativa. Não é porque você teve um post viralizado no Twitter que faz de você um ativista. Né? É preciso que você tenha uma certa humildade de aprender mesmo, de compreender a organização política brasileira, o pacto federativo, as prerrogativas dos cargos eletivos. Quais são as suas pretensões? Primeiro se perguntar o que é que você quer. Tem gente que quer fazer hortas comunitárias em Copacabana. Ou seja, quer fazer de Copacabana um bairro verde. Quer, portanto, transformar os tetos, né, as coberturas dos prédios devolutas em hortas. Enfim, se sua atuação é no município, se sua preocupação é com a cidade, com a ciclovia, se a sua preocupação é com o bem-estar na cidade, você quer fazer a disputa ali da cidade, vereador, queira ser vereador ou candidato a prefeito, mas você precisa entender para depois você não prometer coisas que você não pode cumprir como vereador. Se a sua preocupação é o Estado, ok, vá pensar no Estado de uma maneira... Mas primeiro entender onde você quer se meter. Porque eu vejo que tem muita gente se metendo sem entender o que é, né? E chega lá e é devorada pela máquina, pelo próprio sistema. O sistema devora, neutraliza, impede. Né? Tem gente que não está preparada para lidar com esse lugar, né? Ou acha que ser deputado é estar nas redes sociais, é fazer publicação no Twitter. E acontece que a pessoa vira uma figura esquizofrênica, em que ela acontece no Twitter, mas na Câmara dos Deputados ela não acontece. Né? Você vai olhar e a atuação dessa pessoa na Câmara é pífia. Ela não se envolve em nenhum debate relevante, ela não se envolve no debate orçamentário, ela não entra na grande mesa de negociação, ela não é respeitada, ela não conquistou o respeito dos demais ali, porque apesar de todo o ódio e violência contra mim, eu conquistei, porque respeito ninguém concede, você conquista. Eu conquistei à custa de uma batalha que era diária, tem que estar disposto para essa batalha, sendo minoria. Então, o que eu digo é isso, entendam tudo isso para você saber onde você está se metendo, né? Para não decepcionar nem você mesmo, nem decepcionar aquelas pessoas que vão junto. É isso. Querido, muito, muito obrigado por participar aqui com a gente, tá bom? Valeu mesmo, suas palavras são alimento pra gente, viu? Obrigado. Beijo enorme, sei que você tem outra live agora, começando já no... É no Brasil 247, né? 247, isso. Isso. Tá Beijo, bom? querido. Tchau, Beijo, tchau. meu amor. Tchau. Gente, acabamos de conversar com o Jean Willis, tá? Vocês viram aí. Desculpa, é que, tipo, primeira live minha, a gente fica tensa, não consegui ver nenhum comentário, mas Claudinha vai entrar aqui para me ajudar, né, Claudinha? Olha, essa aqui é Cláudia Reis, meu amor. Olá, queridos! Estamos aqui batendo um papinho também nos comentários aqui com a turma que participou. Muito obrigada aí pelo auxílio, né? Essa foi a nossa primeira live com convidado e a gente estava tenso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelos comentários aqui, a turma gostou, Xande. Eu achei também que teve um nível bem interessante. Ó, tem uma turma dizendo que foi maravilhoso. Eu tentei jogar alguns comentários aqui, né, Eu vi a pergunta do Thiago, mas cá que eu conseguia organizar. Pois é, a gente vai se organizar melhor daqui por diante. E aí, vamos só deixa, né, Xande? Que na semana que vem já estamos no mês da visibilidade lésbica e vamos iniciar com a vereadora Verônica Lima, que vai trazer sua história, continuar um pouco essa discussão de que panorama político LGBT a gente pode ajudar a construir nesse cenário que nós temos hoje aqui, de fascismo, misoginia, enfim, nessa estrutura que a gente tem vivido ultimamente. Então, venham, participem, por favor. Venham todos, compartilhem. Tragam suas perguntas. A Verônica é uma pessoa também
super tranquila para a gente bater um papo. Então, tragam aqui as suas questões, porque a gente quer isso, gente, é fazer esse movimento e essa participação da comunidade LGBT e da comunidade que não é LGBT, mas que está querendo entender que diferença é? Do que a gente está falando, né, Xande? O que é política LGBT? A gente tem muita coisa para ensinar a partir desse lugar, entendeu? Inclusive politicamente. Será que a gente, né, pode contribuir com alguma coisa? Então é bacana se esse campo progressista todo puder ouvir o que certos grupos têm para dizer, tem para dizer a partir da sua experiência política, entendeu? Essa é um pouco a ideia. E aí não sou eu e Alexandre, Alexandre e Verônica, né? Não, Alexandre e João Willis, somos todos nós. Então vem. Vem que vem. Traz a tua opinião aí pra gente. Deixa eu dar uma recomendação de leitura aqui, ó. Esse livrinho aqui que tem a ver com a gente, com o que a gente discutiu um pouco aqui. Ganhei de presente da minha irmã, tá? A Morte da Verdade, da Michiko Katutani. Cadê ela? É essa pessoa aqui, ó, tá? É um livro bem bacana. Fala da perspectiva das americanas, é sobre os Estados Unidos. Ela está falando muito do processo da eleição e dos primeiros anos do governo Trump, tá? É um livro cheio de referências, então a cada página você tem 3, 4, 5, 6 referências, então é muito interessante nesse sentido. Ele vai cobrir basicamente os pontos fundamentais do debate sobre pós-verdade que a gente está vivendo nesse momento, tá bom? Eu não curto muito a pegada que ela dá, a forma como ela interpreta o pensamento pós-moderno e o lugar do pensamento pós-moderno nesse contexto de hoje. Ela vai colocar o pensamento pós-moderno um pouco como aquele que contribuiu do lado de cá, né, do lado progressista, para proliferar a ideia de que não existe nenhuma verdade, de que todas as verdades são relativas, então qualquer coisa está valendo. Acho que é uma interpretação um pouco maldosa, maliciosa, e tanto saudosista também, do tempo em que a verdade verdadeira existia. Quando foi isso? Né? Nos anos 80, quando todo mundo sabia o que estava acontecendo pelo Jornal Nacional, né? Foi antes, durante a ditadura militar, foi nos anos 30, 40, parece que não, né? Mas, fora isso, é um livro muito completo sobre esse tema e acho bacana. Deve ter... Bom, você deve conseguir baixar o PDF na internet, não precisa gastar dinheiro com as americanas. O Marcelo Delag aqui, que está assistindo conosco, disse que realmente é Mara. Então, ele já leu aí, está ratificando a tua indicação. Olha que beleza. Né? Então, isso, Alexandre. Check. É isso, gente. Ó. Toda terça-feira, às 16 horas, estamos sozinhas nesse horário, entendeu? Não tem nenhuma outra live às 4 horas da tarde para competir, então você pode assistir a gente, tá bom? Toda terça-feira, aqui nessa paginazinha, é para falar de gênero. Se você não está nela, acha ela em algum lugar desse vídeo que foi compartilhado e segue a gente para você receber as notícias e essas lives também semanalmente, tá bom? É isso, gente. E a partir de 1º de agosto, nós teremos várias postagens sobre a história lésbica também na página. E aí a gente traz também as tuas questões no dia da live, alguma coisa que você não entendeu, que você ficou em dúvida, ficou curiosa, traz para a gente também discutindo no dia da live. Próxima live, terça-feira que vem, 16 horas, com Verônica Lima e Cláudia Reis aqui, Alexandre Bortolini, e a gente vai fazer um bate-papo bacana, tá bom? Muito obrigada aí pela participação de todos. Um beijo, gente. Beijo, Cláudia. Beijo. Tchau.